galera, seja bem-vindo a mais uma programação da Rádio do Ateu. Hoje aqui é um vídeo que eu quero falar de uma mulher que foi muito importante para o nosso país e que infelizmente morreu essa semana, que é a Adriana Dias, pesquisadora que descobriu a carta de Bolsonaro ao neonazismo. A antropóloga era uma das mais reconhecidas pesquisadoras da extrema-direita nazismo no país. Seu trabalho identificou mais de 300 células extremistas organizadas no Brasil. Adriana Dias, uma das maiores referências em pesquisa sobre o neonazismo no Brasil, morreu dia 29. Lutava contra um câncer, infelizmente, né? Adriana era cientista social e militante dos direitos das pessoas com deficiência. Também colaborou nos últimos meses com um grupo de transição de direitos humanos no novo governo Lula. Ao longo de sua carreira, Adriana publicou diversos trabalhos sobre as organizações da extrema-direita no Brasil. Em uma das suas contribuições mais recentes, ela descobriu uma carta de Jair Bolsonaro publicada em sites neonazistas. O texto havia sido enviado pelo então deputado em 2004. A descoberta foi publicada pelo site Intercept Brasil. Seu trabalho de pesquisa também identificou mais de 300 células neonazistas espalhadas pelo Brasil, que reuniu cerca de 5.000 extremistas. Do discurso do bolsonarismo e do nazismo. Bom, eu acho que vocês viram um vídeo fantástico que está circulando aí do Caco, do Nair, do Jan, e que eles me citam no final, né? Vocês devem ter visto esse vídeo, né, que mostra que quem não quer ser chamado de nazista não se fantasia de nazista, né? Tem um vídeo que está circulando e é uma honra para mim ter sido citado, né, por conta da pesquisa, porque por conta da carta, eu até te mandei de novo o link da carta, né? Porque veja, vamos combinar, né? O achado da carta ele é importante porque, veja, a gente sempre percebeu, digamos, uma imensa semelhança eletiva entre Bolsonaro e o nazifascismo, né? E por vários motivos, né, do que eu poderia chamar até de uma análise estrutural dos movimentos nazifascistas, especialmente gênio, ditadura, nazifascismo alemão e Bolsonaro, né? Eles têm elementos extremamente comuns. Primeiro, a questão do primeiro quadriênio, né? Porque, assim, todo movimento de extrema-direita, ele se estrutura de uma determinada forma no primeiro quadriênio, que é uma aliança militar sólida e uma aliança civil sólida. Ele é escrito, ele tem uma receita de bolo, vamos falar assim para as pessoas entenderem, né? Então, a primeira coisa, ele precisa de uma estrutura militar para dar solidez para ele, né, de defesa, né, do projeto, e ele tem uma estrutura civil sólida. Então, no caso do Hitler, por exemplo, ele usou uma pessoa pouco conhecida, que é o Riesel, que depois deu essas listas para o Goebbels e o Goebbels seguiu. Ou seja, teve uma pessoa antes do Goebbels que preparou as listas civis, que eram as listas das empresas, das igrejas e dos médicos. Porque, veja, o projeto hitlerista, ele é fundamentalmente um projeto eugênico, certo? Fundamentalmente, a questão crucial de todo projeto de extrema-direita é a eugenia, certo? A gente não pode esquecer isso. Eugenia não é só os nascidos melhores. Eugenia, no fundo, é os verdadeiros. Então, na verdade, a eugenia põe em suspensão a noção de pessoa. Então, a questão é quem é pessoa e quem não é pessoa.
Na minha tese, eu cito Deleuze falando que o grande crime que nós temos é de não sermos brancos. Para o racista, só existe um tipo de pessoa no mundo, o branco. Eu sou uma mulher com deficiência, então eu não sou branca. Eu sou judia, então eu não sou branca. Você é negro, então você não é branco. Você é LGBTQI+, então você não é branco. Você é povo originário, você não é branco. Você é ribeirinho, você não é branco. Branco é pessoa, o resto do mundo não é branco. Então, como diz o Ariano Suassuna, há os que vão para a Disney, os brancos, e há os que são decoloniais, que vão fazer o resistir aqui contra os brancos. Só existem dois tipos de pessoas no mundo, Eugênio. Os brancos e os que têm o crime de não ter nascido branco. Nossa, por algum motivo aí da cabeça dessas pessoas. Tá indo bem aí, até aí, todo mundo ok? Eu estou com a carta aqui, queria compartilhar a carta, então, do presidente Jair Bolsonaro, ele diz aqui, 17 de dezembro de 2004, prezado companheiro, ao término de mais um ano de trabalho, dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam. Votos ostensivos aos familiares. Todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Vocês, veja bem, ele está se dirigindo ao grupo neonazista, né, Adriana? Em dezembro, estou completando 16 anos de vida como parlamentar contra os 15 de efetivo serviço do nosso glorioso Exército Brasileiro. Outro sim informa que, como última atividade no corrente ano, protocolei requerimento no sentido de realizar sessão solene em homenagem aos militares das Forças Armadas assassinados no Araguaia. Caso deferido, a sessão contará com a honrosa presença do coronel Lício Maciel, autor da prisão do guerrilheiro de festim José Genuíno. Olha só essa carta, então, enviada. Essa carta é super importante porque ela combina vários elementos e é isso que eu queria falar um pouco para a gente entender. Então, veja, o nazifascista, ele exige a hegemonia, certo? Houve 3 grandes momentos na história brasileira que esse nazifascismo esteve presente, certo? Jânio Quadros, quando fechou o regime, a ditadura quando fechou o regime, e agora esse proto-nazismo do Bolsonaro, que vai fechar o regime, se eleger, porque os 4 primeiros anos foram as igrejas, as empresas e os médicos. Sem isso, ele não cria as bases civis que ele precisa para fazer o projeto dele. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos tendo um case do nazismo mundial. Certo? Por quê? Porque as nossas instituições são frágeis, a gente não limpou a nossa história, a gente não foi atrás das pessoas que entregaram Olga, a gente não foi atrás dos militares, a gente não acertou o nosso passado. Então é um lugar perfeito para o case. E a história de corrupção caiu aqui super bem. O que é que Hitler usou para ascender na Alemanha? A corrupção dos comunistas. O que é que Jango usou? A corrupção dos comunistas. O que é que Bolsonaro usou? A corrupção dos comunistas. É receita de bolo, entendeu? Então, se o case der certo, a direita inteira mundial pode fazer usar. Por isso que o Names que falou que a eleição do Brasil pode determinar o destino da humanidade. Que pode. Adriana, qual o papel da Damares nesse enredo? Você também tem falado sobre... Vamos lá, exatamente. Quer ver? Eu achei esses dias um vídeo de 2013 da Damares. Olha, gente, porque, desculpa, para assistir um vídeo da Damares de 2 horas, você precisa de muito estudo, sabe, gente? Não é fácil, não, viu? Aí eu tive a paciência de assistir um vídeo da Damares de 2013. E ela fala que ela fala que em 2013 ela já tinha um exército silencioso na Câmara, quando ela era assessora da bancada evangélica,
que trabalhava com ela, né, da Copa até o doutor da lei, ela cita um monte de carros lá, que estavam trabalhando com ela, atuando, olhando, e provavelmente fofocando, espionando, para que ela pudesse ter esse exército silencioso para ajudar o presidente Bolsonaro. 2013, 3 anos antes do golpe. Quando eu vi isso com atenção, eu falei, mas como assim um exército silencioso? O que é isso? Né? Eu comecei a usar uma coisa que se chama cérebro para pensar o que era esse exército silencioso do Damares. E ela começou a falar que ela viaja por todo o país falando com os pastores visitam ela em Brasília. E aí eu comecei a pensar, sabe, nessas relações de troca entre igrejas e políticas que ela estabeleceu, criando esse exército silencioso. Já tenho uma boa ideia do que seja, estou investigando. Essa semana deve sair coisas novas, tá? Provas, porque eu preciso de provas. Então ela foi construindo uma base no parlamento, certo? Com essas pessoas que trabalham nessas, ela chamou de formiguinhas. E eu achei interessante porque ela usurpou aquele símbolo evangélico do esmilinguido, né? Que é um símbolo interessante também, um símbolo imaginário evangélico de muitos anos das crianças. Adriana, você está falando, desculpa te interromper, você está falando de 2013, né? Que você viu o vídeo dela. Porque quando ela é chamada para o ministério, todo mundo fica boca aberta. O exército silencioso não vai. Agora a gente sabe por quê. Inclusive ela solta uma nota de entidades que apoiavam ela para o ministério. Eu já descobri que 5 já fizeram inclusive registro cartório de... É isso aí, gente. Então não se esqueça aí de dar curtida, valeu, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. Obrigado a todos aí que ainda estão inscritos no meu canal já há anos, né? Mesmo meu canal sendo pequeno e eu fiquei um tempo sem postar conteúdo, mas estamos juntos. É isso aí. Um abraço a todos e tenham um bom final de semana.